da expiação surgiu no fato que os pecados de Israel, caso não fossem expiados, sujeitariam então os israelitas à ira de Deus. Então ficariam sujeitos à ira de Deus sempre. E Deus, quando ficava irado, então os amaldiçoava, enviava exércitos, para atacá-los, destruí-los. A ira de Deus caía sobre o povo sempre que o povo então vivia em pecado. E isso permaneceria para sempre, acabaria com a nação. Então, por causa disso, o propósito do dia da expiação era prover então um sacrifício de amplitude ilimitada por todos os pecados que porventura não tivessem sido expiados pelos sacrifícios oferecidos no decurso do ano que findava. Então esse dia da expiação era só um dia que acontecia por ano. Então os sacrifícios que eram feitos diariamente, eles eram feitos individualmente. Já o dia da expiação era feito um sacrifício pelo povo todo. Era ali representado então todo o povo. Então o propósito do dia de expiação era prover um sacrifício então único. Se fazia um sacrifício no dia da expiação, que valeria então por todos os pecados cometidos durante o ano passado. Então, dessa maneira, o povo era purificado dos seus pecados do ano precedente, afastaria a ira de Deus contra ele e manteria sua comunhão com Deus. Nós vamos ver porque Deus desejava salvar os israelitas, perdoar então os seus pecados e reconciliá-los consigo mesmo. Ele proveu o meio de salvação ao aceitar a morte de um animal inocente, em lugar de cada um dos israelitas. O animal que era sacrificado era em lugar deles. Então, uma vida, sangue derramado em favor daquelas pessoas, cobria então seus pecados. Esse animal então deveria levar a culpa de todos, a penalidade de todos, e cobrir então os pecados de todos com o seu sangue derramado. Você pode ver que o dia da expiação, ele era então feito nos meses mais atual nosso, no mês de outubro, o 7º mês para eles, no mês de Tisri, e era aí no dia 10, então dia da expiação. Você pode ver Levítico 23, 27 sobre isso. Então esse dia era feito, esse dia da expiação, todos os anos. Então nós temos que saber que essa expiação tipificava o quê? Ela tipificava o sacrifício de Jesus. O animal é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. A natureza do sacrifício do Antigo Testamento. Então nós vamos ver que os sacrifícios que eram oferecidos eram holocausto, oferta de manjares, sacrifício pacífico, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Você pode ver nesse quadro para você entender melhor. Aí nós temos sacrifício, holocausto, feito com bode, carneiro, boi, pombinho, para os pobres. Então era totalmente queimado e era sem defeito esse animal. O propósito era o ato voluntário de adoração e expiação pelos pecados individuais em geral, expressão de devoção, compromisso e completa entrega a Deus. Tipificava Cristo, nosso sacrifício perfeito que se entrega voluntariamente. Depois, o sacrifício de oblação: grão, flor de farinha, azeite de oliveira, incenso, todo assado, Depois, sem fermento também, e sem mel, acompanhava a oferta queimada, o holocausto e a oferta de comunhão. O propósito era um ato voluntário de adoração, reconhecimento da bondade e das provisões de Deus, era uma devoção a Deus. E tipologia aí tipificava a perfeita humanidade de Cristo. Ressalta-se aqui a entrega da sua vida. Depois a oferta de paz, a oferta pacífica, qualquer animal sem defeito tomado do rebanho, variedade de bodes poderia ser utilizado. O propósito, ato voluntário de adoração, ação de graças e comunhão, incluía aí uma corrida de toda a comunidade. Cristo, aí a tipologia dizia que Cristo, então, mediante a cruz, restaurou a comunhão do crente com Deus. Ele é a nossa paz, faz cessar as guerras, a divisão entre Deus e o homem também.
Depois vem ofertas pelo pecado. Então, para o sumo sacerdote e a congregação, um bezerro. Para os líderes, um bode. Para qualquer pessoa do povo, uma cabra ou um cordeiro. Para os pobres, 2 rolas ou 2 pombinhos. Para os muitos pobres, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Qual o propósito? Para expiação de pecado específico e involuntário. Confissão de pecado, perdão de pecado, limpeza das imundícias. Então representava aí a tipologia bíblica Cristo, né, que padeceu fora da porta, né? Depois vinha o sacrifício de restituição, que era oferecido um carneiro, somente um carneiro. Para que isso? Então, para expiação dos pecados individuais que requeriam então restituição, limpeza da imundícia, fazer restituição, acrescentar ali 20%, né? Depois vinha a tipologia disso, representava Cristo mediante o sacrifício, que pagou a culpa dos pecados, que fez então, pagou a culpa dos pecados atuais dos crentes. Nós vamos ver então na parte 2 aí, o alcance da expiação no Antigo Testamento. Você pode ver aí a figura do tabernáculo, onde temos aí o altar de sacrifício, né, representando Jesus no Calvário. Nós temos aí a pia de purificação, Jesus purifica-nos de todos os pecados. Nós temos aí, passando agora, isso aí no átrio, a parte exterior do tabernáculo. Depois nós passamos para o lugar santo, tanto no tabernáculo como no templo, né? Então tem ali a mesa dos pães da proposição, representando Jesus como o pão da vida, o alimento necessário para a nossa sobrevivência. Nós temos, do outro lado, o candelabro, representando Jesus como a luz do mundo. Quem segue a Jesus não anda em trevas, né? Jesus é que nos leva até Deus, alumia o caminho para estarmos com Deus. E depois a mesa, ali no final, onde temos o incenso, que representa Jesus como nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, que nos leva ao Pai, que nos orienta como chegarmos ao Pai. E entramos então no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, nós temos aí a Arca da Aliança, na sua tampa 2 anjos que se tocam com as asas, e ali a tampa do propiciatório, onde era levado então o sangue de um bode no dia da expiação. E um bode era separado e levado ao deserto como esquecimento pelos pecados de todos. O bode se perdia pelo deserto, e outro bode então era degolado e o seu sangue era oferecido aí na tampa do propiciatório como oferta pelo pecado de todos os israelitas. E Deus então se manifestava ali, aceitava esse sacrifício. Então aí, dentro do Santo dos Santos, tem a arca, e dentro da arca a arca tinha as tábuas da lei, representando o Pai e a sua lei para todos os israelitas. Ali tinha a vara de Arão que floresceu, representando então o Espírito Santo, né? A vida ali que foi gerada naquela vara, na escolha do sacerdote, na escolha que Deus fez ali no deserto, escolhendo o sacerdócio. E ali tinha também um vaso contendo maná. O maná é o pão da vida, né? E Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, representando Jesus Cristo, o pão da vida, o alimento para todos nós. Então, assim era levado o sacrifício até ali o Santo dos Santos. E nós também, em nossa vida de crente, passamos por tudo isso. Nós devemos saber que existe um altar de sacrifício. Jesus disse que nós devemos levar a nossa cruz. O crente legítimo, verdadeiro, passa por sofrimentos. Existe a pia com água, que é a lavagem. Nós temos que todos os dias orarmos, pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados.
E devemos nos lembrar